Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. É assim que nós começamos nesse dia feliz, nesse dia tão bonito, o nosso programa Manhã Viva. Vivemos o Natal do nosso Senhor e eu quero acolher quem está em casa. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso programa de hoje com o tema O Mistério da Encarnação do Filho de Deus. Vamos partilhar, vamos celebrar o mistério da encarnação de Jesus entre nós e em nós. É um dia especial esse. E eu estou aqui com o nosso convidado de hoje, que é o Padre Tiago Melo. Bem-vindo, Padre. Muito obrigado, Vânia, pelo convite. Sua bênção. Deus te abençoe. E seja muito bem-vindo mesmo. É uma alegria recebê-lo aqui, Padre. O prazer é todo meu, neste dia tão especial, Tão o Natal do especial. Senhor. Natal do Senhor. Convidamos quem está de casa a permanecer conosco nesse momento tão abençoado que o Padre também vai trazer para nós tanta coisa boa e para nós vivermos melhor ainda o Natal, que só está começando, né, Padre? Apenas começamos. Apenas começamos o Natal, mas antes de nós começarmos a nossa conversa, a nossa partilha, nós vamos para o nosso momento de oração que o Padre Tiago vai conduzir. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Colocamo-nos aqui na presença do Senhor a contemplar a beleza, a simplicidade desta pequena criança no presépio. Deus, em sua infinita grandeza, humilhou-se, rebaixou-se, assumiu a nossa condição humana, assumiu a nossa carne e quis ter uma família. Ao contemplar a imagem do menino Jesus e ao seu lado a sua mãe, Maria Santíssima e São José, nós pedimos a Jesus, pedimos a Deus que oriente o nosso coração para fazer sempre na nossa vida, na nossa história, a vontade do Pai. Ele que conduz os nossos atos, Ele que conduz o nosso coração, conduz a nossa história sempre para o bem, o nosso bem, mas o bem de toda a humanidade. Nesta simplicidade da criança, nós queremos também manifestar a nossa oração, o nosso desejo por todas as crianças que sofrem vítimas da violência, das guerras, do ódio, e também todas as famílias que sofrem perseguição, todas as famílias que sofrem porque não são compreendidas como graça de Deus à humanidade. E aqui contemplamos a Sagrada Família, na simplicidade de Belém, na simplicidade e na pobreza da manjedoura, e pedimos todas as bênçãos do céu neste Natal que celebramos. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E nós vamos aproveitar essa imagem tão bela que temos cá da Sagrada Família, do presépio, né, Padre? Que é o centro do Natal, o centro da espiritualidade do Natal, eu acredito que é o presépio, né? E vamos também apresentar para quem está nos acompanhar as sugestões da nossa livraria, que são 2 livros que vão nos ajudar aí a aprofundar a espiritualidade do Natal. Um livro se chama A Luz Brilhou nas Trevas, o que você precisa saber sobre o Natal. Muito interessante o título, né, Padre? Professor Felipe Aquino, que dispensa comentários E apresentação. E apresentação a respeito desse professor tão querido, esse homem tão sábio, né? Escreveu esse livro. E o outro livro é O Nascimento de Jesus, contado para crianças, da nossa editora Canção Nova e da nossa missionária que trabalha, que tem um ministério infantil, a Tatiana Ferreira. Então aí temos um livro para a família toda e o livro para as crianças. E como nós precisamos, né, Padre, formar nas crianças o verdadeiro sentido do Natal. É verdade. E aí eu já puxo, eu acho que é um tema importante, porque às vezes nos apegamos tanto à figura do Pai Natal, não é? Sim. E não centralizamos toda essa cultura religiosa cristã
na figura do menino Jesus? O padre, eu estava lendo aqui a introdução, né? A nossa produção é sempre tão cuidadosa, né? A introdução que eles colocam aqui nos orienta no guião, falando da realidade globalizante, consumista, que tornou o Natal, ao invés de ser uma festa cristã, num produto vendável e comercial. Olha aí. Não é, É isso padre? que acabamos de comentar, não é? Trocou o Cristo pelo Pai Natal. Exato. E que não é nem São Nicolau, não é? Verdade. Na verdade, o mercado muda, o mercado quer que troquemos os valores. Mas Sim. é o grande desafio para nós cristãos, Sim. é darmos a centralidade de Jesus na nossa vida. E começar dos pequeninos, como estas obras que apresentaram, Sim. não é? Dos pequeninos. Mas antes, padre, nós queremos conhecer um pouco o padre Tiago, recém-ordenado, né? Recém-sacerdote sim, ainda. sim. Tem pouco tempo, né, padre? 2 anos de padre. 2 Já não é anos. recém, estou aí neste limbo. Sim, um padre Sim. jovem, né, padre? Sim. Fui ordenado em 2021, em plena pandemia, no Brasil, embora seja missionário cá em Portugal já há 6 anos. Né? Mas fui ordenado padre no Brasil, diácono aqui, na pandemia, por exemplo. Sim. Tudo, pouquíssima gente, minha família não pôde participar como diácono. Depois eu celebrei a ordenação sacerdotal no Brasil e aí puderam participar. Com a família, mas logo foi enviado de volta, terras portuguesas. Exatamente, no dia 27 fui ordenado, 27 de junho de 2021. Primeira missa, 29 de junho, São Pedro e São Paulo, solenidade. Sim, sim. E no dia 2 de julho, o avião de volta para Lisboa. Volta. O padre, como é ser padre brasileiro em terras portuguesas? Olha, é uma pergunta difícil e fácil ao mesmo tempo, porque eu sempre quis ser padre, desde pequena manifestei a vocação de querer ser padre. E eu nunca pensei em ser padre fora do Brasil, toda a realidade do Brasil, da minha paróquia, etc. E, de repente, ordenado padre no Brasil, mas viver o ministério sacerdotal, presbiteral, em outra realidade pastoral, outra realidade. Isto é um desafio, mas, ao mesmo tempo, é uma novidade, não é? Eu vou acrescentar que eu esqueci de dizer importante. O senhor é padre da Sociedade São Paulo, né? Isso. São os padres paulinos. No Brasil, paulinos, em Portugal, paulistas. Paulistas. Mas se nos chamam de paulistas, de paulinos aqui em Portugal, não há problema nenhum também. Sim. E o senhor também tem a sua formação também, né? Isso. Acadêmica, né, padre? Eu sou, além dos estudos próprios, Sim. para quem vai ser religioso, padre, eu também sou formado em jornalismo pela nossa Faculdade de Comunicação em São Paulo e trabalhei recentemente na coordenação, na direção de comunicação da Jornada Mundial da Juventude. Que bênção. Então, esse universo da comunicação faz parte. Sim. É próprio do carisma. Próprio do carisma. Então, temos algo em comum, né? Os paulinos, também a Canção Nova, né? É o carisma da comunicação, né? É tão necessário, né, padre? Exatamente. Mas eu vou começar a nossa conversa com uma frase muito bonita de São João Paulo II, né? O senhor já começar aí a nos colocar dentro dessa espiritualidade que é o Natal. O Papa São João Paulo II escreveu assim: o Natal de Jesus é o maior acontecimento da história da humanidade, porque ele é a luz que, vindo a este mundo, ilumina todo homem. Sem Jesus, o homem é para si mesmo um desconhecido, um mistério insondável e um enigma indecifrável. Queria que o senhor comentasse essa frase, padre, para nós. Muito bem. O Papa São João Paulo II, em sua riqueza, presenteou-nos muito com seus escritos e, de fato, é uma riqueza enorme essa frase. E eu queria fazer até um comparativo. Às vezes nos preparamos tão bem para a Páscoa, e que bom que nos preparamos para a Páscoa, mas às vezes esquecemos desta preparação para o Natal do Senhor. O Advento, este tempo de preparação do Advento, né? Para o Natal do Senhor, e nós cristãos, às vezes, não preparamos-nos tão bem para o Natal. E se prestarmos atenção, o mistério da ressurreição, da morte, da paixão, morte e ressurreição está ligado diretamente ao mistério da encarnação. Portanto, são mistérios íntimos da nossa fé, não é? E que o mistério da encarnação ilumina o conhecimento do homem, porque Jesus Cristo veio para revelar quem é o modelo perfeito do homem. Sim. O padre, a gente ouve muito dizendo que
A Páscoa é a festa, a maior festa cristã, né? Mas é interessante o senhor colocar isso, né? Que também nós não podemos dissociar da encarnação do Verbo, né? Exatamente, porque o que morreu e ressuscitou é aquele que nasceu, Sim. não é? E no nascimento está a promessa de Deus desde o início. Desde o início. Se nós formos olhar nos escritos bíblicos do Antigo Testamento, Sim. Deus já lá no Gênesis, quando dizia, porém inimizade entre ti e a mulher, e o descendente desta mulher esmagará a tua cabeça. Sim. Quer dizer, é a promessa do Messias, do Salvador. Sim. Deus já prometeu. Então, em Jesus, o cume. Sim. Das promessas, né? O cumprimento. Ô padre, como que o senhor vê hoje a realidade do Natal nesta nossa sociedade assim secularizada, né? Comercial, a princípio. Comercial, infelizmente, né? Sim. Mas nós cristãos, somos convidados a desafiar-nos sempre. Eu acho que aí está o nosso espaço para evangelizar com o testemunho, sobretudo, que podemos estar neste mundo, fazer parte deste mundo, mas não sermos deste mundo. Não é? O Natal nos convida justamente a olharmos para o presente principal. O presente principal, que é o próprio Jesus. É Deus que envia o seu Filho, o presente. Ele, para nos salvar. Sim. Não é? Então, enxergar hoje o Natal, a princípio olhamos o comercial. Sim. Mas há esperança, sem dúvida alguma. Nós estamos aqui para testemunhar este amor de Deus por nós. Sim. O padre, eu até ouvi recentemente, eu achei interessante, um padre comentando que nós, às vezes, nós casais, né, eu sou casada, temos mania de dizer para os filhos, olha, é o aniversário de Jesus. E ele dizia para não nos limitarmos a ensinar isso para as crianças, né? Que não é só o aniversário, né, padre, de Jesus. Como é que hoje as famílias que estão a nos acompanhar de casa, né? Como é que nós poderíamos, padre, falar assim, do Natal para as crianças? Eu acho que um dos grandes desafios da catequese, sim, mas também das famílias, dos jovens, é porque, de fato, nós infantilizamos muito a questão da doutrina, da fé, dos elementos que são base para a nossa vida religiosa. Não é? Sim. Nós temos medo de falar, de fato, do mistério de Jesus. Falamos, olha, nasceu na manjedoura, infantilizamos demais. Certo, Sim. que para falar com as crianças tem que usar uma linguagem Uma própria das crianças. Mas eu acredito que para hoje conversar com as crianças, para falar que Deus, olha que bonito, Deus Todo-Poderoso, o Criador de tudo, dizer, meu filho, Deus que era o Criador de tudo, quis ter uma família como a nossa, um pai, uma mãe, não se limitou aí e se rebaixou, deixou todo aquilo que era próprio de Deus e assumiu a nossa humanidade. Olha que bonito. Colocar isso no coração da criança. Imagina um cristão que vai crescer com isto, melhor do que é o aniversário de Jesus, vamos bater palma para Jesus, parabéns, né? Cantar parabéns. Quer dizer, podemos usar esses elementos uma hora e outra, mas falar disto diferentemente. Sim. Por isso que este conteúdo que vocês produzem é importante, né? Tanto do professor Felipe e também estes infantis que traduzem a linguagem teológica mais pesada, mais difícil, para uma linguagem mais simples e acessível a todos, de todas as idades. O padre, a sua fala me recorda uma passagem, porque os textos dessa época são muito bonitos e ricos, os textos, né? Vamos conversar muito aqui sobre esses textos. Mas há uma passagem que sempre me inquieta quando eu ouço, né? Do primeiro capítulo do Evangelho de São João, quando começa a narrar, né? No princípio era o Verbo, né? Depois fala, veio para os seus, isso me marca, padre, mas os seus não acolheram. Ainda hoje, padre, acontece que, eu queria que o senhor falasse melhor, os seus que não acolheram Jesus, foi o povo judeu que não acolheu naquela época a divindade de Jesus? Sim, porque João está a escrever para uma comunidade
específica, uma comunidade perseguida, não é? Sim. Que está a sofrer ali muito, que o Evangelho de João está ali mais ou menos anos 90, uma comunidade, Bem no início, né? exatamente, uma perseguição. Então ele começa a descrever um pouco, olha, Jesus veio e no princípio era a palavra, o verbo, o logos de Deus, não é? E Deus se fez carne, veio para os seus, mas os seus rejeitaram, quer dizer, os primeiros, a mensagem primeira foi anunciada à comunidade de Jesus, à comunidade, os judeus, e estes, da forma que nós já sabemos a história, não é? Não aceitaram, e esta palavra, por causa dessa rejeição primária, mas que também houve uma recessão, não é? Muitos aceitaram, Claro. muitos aderiram ao projeto, à iniciativa de Jesus, mas aqueles que rejeitaram, por causa dessa rejeição, o Evangelho, o Verbo espalhou-se. Sim. E a salvação chegou até nós. Sim. E o grande divulgador disso é São Paulo Apóstolo. Sim. O padre, e hoje, se eu acho que o mundo hoje, nós voltamos a isso de novo, de rejeitar, pelo que a gente vê, né? Baniram, estão querendo banir Deus. Isso é claro, notório, né? Tirar das escolas, tirar alguns países, até já tiraram, né? Você acha que essa palavra, ela continua a se cumprir hoje? O mundo rejeita? Olha, eu até gosto que rejeitem, sabe? Agora eu justifico. Sim. Porque assim, quando uma comunidade, quando a igreja, ela não é perseguida, alguma coisa está errada. Entendo. Porque a igreja é profética, a igreja, Sim. ela denuncia. Sim. E se a igreja vai de acordo com a onda, é sinal que está tudo igual. Sim. E se a igreja é testemunho de contrariedade para uma sociedade que está, como nós vemos, isso é um bom sinal. Estamos indo pelo caminho certo, no anúncio de Jesus, não é? Sim. E, de fato, o mundo rejeita Jesus. E o desafio hoje é na escola, nas instituições públicas, e ainda mais o anúncio cristão, católico, não é? Que há uma rejeição tremenda. Então, cabe a nós, cristãos, homens e mulheres de boa fé, testemunharmos e levarmos a mensagem de Jesus, mesmo a tempo e a contratempo, como dizia o Pablo Zezinho na canção dele, não é? Oportuna e inoportunamente, né, padre? Mas Exatamente. o senhor falando isso, enche o coração da gente, assim, de esperança, porque a gente tem mania, às vezes, de reclamar muito da perseguição, né? Só olhar o lado negativo, né? E mostrar o lado mal disso, né? Mas é bom quando o senhor fala isso, né? Sim. O sangue dos mártires é semente de novos cristãos. Ser perseguido faz com que as pessoas olhem, se estão a perseguir é porque tem alguma coisa aí que é verdade. Sim. Então, e é o nosso tempo de dar testemunho, não é? O Papa Bento XVI dizia que chegaremos a um tempo que seremos poucos, mas os poucos que seremos verdadeiramente cristãos. Será uma igreja mais forte, mais madura, né? Padre, nós vamos ver uma pequena peça sobre um tema do Concílio Vaticano II. Vamos ver uma pequena peça que mostra o rito bizantino, e a maioria dos ortodoxos em todo o mundo festejam o Natal a 7 de janeiro. Tem uma diferença, né? Exatamente. Nós festejamos em dezembro e eles em 7 de janeiro. Então, nós vamos ver rapidinho uma peça e já voltamos. Católicos de rito bizantino e a maioria dos ortodoxos em todo o mundo celebram a 7 de janeiro o nascimento de Jesus. Mas no dia anterior já começaram as comemorações com o dia de jejum. Missa e encontro entre familiares e amigos à mesa. A 6 de janeiro, o padre Ivan Uds, que acompanha a comunidade greco-católica ucraniana na Arquidiocese de Évora e Diocese de Beja, presidiu a liturgia de Natal na Igreja da Graça, em Évora. As comunidades que seguem o antigo calendário juliano começam a celebrar na noite de 6 de janeiro e continuam por 3 dias de festa, que inclui o Natal e as celebrações da Sagrada Família e de Santo Estevão, primeiro mártir cristão.
O calendário solar juliano foi criado em 45 a.C. pelo imperador romano Júlio César e difere do calendário gregoriano utilizado no Ocidente. Quando o gregoriano entrou em vigor em 1582, o Natal era celebrado com 10 dias de diferença e ao longo de quase 500 anos a diferença aumentou em mais 3 dias. Então, nós acompanhamos aí uma peça com essas imagens da Diocese de Évora, né, Padre? Esse rito tão diferente, né? Eu queria que o senhor comentasse para nós por que a diferença nas datas. Olha, é muito bonito perceber na Igreja Católica, na sua diversidade de cultos, não é? de ritos, perdão. E aí temos essa particularidade. Nós cristãos ocidentais, romanos, celebramos o dia 25 e eles Natal dia 7. E a peça explicou muito bem por causa da diferença entre o calendário gregoriano, que é o de 1582, Sim. que é o que nós seguimos, Sim. e o calendário juliano de 42 ou 45, que é o rito que eles seguem, né? E com esta diferença de 500 anos, aí os dias foram prolongando para mais e para menos e nos encaixamos aí. Porque não se tem uma data, o dia que Jesus nasceu especificamente. Sim. Não se tem como provar. Exatamente, mas liturgicamente vivemos isso. Porque se nós celebramos dentro o mistério do Natal, nós temos o dia 25 de março, que é a Anunciação. E né? dá 9 então, meses. E depois 9 meses o nascimento. Então, Sim. isso é para nós vivermos justamente esse movimento, este ciclo vivo da liturgia que nos apresenta estas formas, mas isso não perde o valor do Sim. rito oriental ou do rito ocidental, enfim. Isso não significa, então qual é o certo? Não, não é isso. Né? Nós celebramos o mistério da encarnação. Deus que se humaniza, assume a nossa carne, assume a nossa humanidade, exceto no pecado. É bonito, que é uma riqueza, né, Padre? A graça da Igreja. Eu vejo assim, o Espírito Santo, como conduz a Igreja de uma forma tão bonita, que não é feito assim aleatoriamente, né? Quer dizer, também tem aquilo que foi provado, o tempo, né? Até mesmo o tempo, a época, né? E a gente vê que realmente, quando chega essa época, tudo muda, né, Padre? Até a natureza, não é? Até a natureza, exatamente. Porque assim, é a Trindade, né? O mistério da encarnação, nós compreendemos a conceição ou a concepção, não é? Sim. De Jesus. Aí tem a figura de Maria, ela que desde sempre foi preservada do pecado original. Deus escolheu-a para ser mãe, né? E o anjo diz, Ave cheia de graça. Significa que ela já era cheia de graça antes de estar grávida. Né? Então, Deus a preservou. Ela não pelos méritos dela, mas pelos méritos de Jesus, Deus a preservou de todo o pecado, de toda mancha, de tudo aquilo. Porque Deus é a fonte de toda pureza, não é? Não poderia vir de algo impuro. E Deus, em sua infinita misericórdia, conserva Maria, mãe de Jesus, mãe de seu filho, Deus, filho, né? A segunda pessoa da Santíssima Trindade, e nasce do ventre bendito dessa virgem. Sim. Não é? Mas é a Trindade toda que se revela nesse mistério de amor, porque é o Espírito Santo que habita no ventre de Maria, não é? Padre, é um mistério lindo, mistério. Né? Mistério. Nós vamos continuar a nossa conversa daqui um pouquinho, só vamos fazer um breve intervalo e já voltamos a conversar aqui com o Padre Tiago, vivendo este dia tão especial, dia do Natal do Nosso Senhor. Você que está em casa, espere um pouquinho que nós já voltamos. Estamos de volta ao programa Manhã Viva, nesse especial de Natal. Estamos a viver aí esse dia tão bonito, tão especial, que é o Natal de Nosso Senhor. Quem está de casa deve estar aí reunido com a sua família, ainda vivendo as alegrias, né, Padre, da noite de Natal, das comemorações. É um dia bonito, né, Padre? Olha, ontem fizeram a consoada, não é? E hoje é dia de comer a roupa velha. Ah! É o que sobrou de ontem, né? O que sobrou de ontem. É um dia bonito, é um dia da família. O Natal é justamente isso, é pegar a imagem da Sagrada Família, naquela humildade de Belém,
e contemplar também a luz, não é, disto tudo, a nossa família, colocar Sim. também Jesus no centro da nossa realidade. É o convite do Natal do Senhor. Para hoje, mas olha, aqui está, quem não acompanhou o primeiro bloco, comigo está o padre Tiago Melo, brasileiro como eu, só que ele é da região do Nordeste, eu sou do Sudeste, padre. Tem aqui um nordestino e um mineiro, padre que está exercendo o seu ministério sacerdotal cá em Portugal, ordenado há 2 anos, mas muito feliz aqui que ele já me disse, né, padre, de estar vivendo a sua missão em terras portuguesas. E eu esqueci de comentar algo muito importante, que o lema sacerdotal do padre é "Ai de mim se eu não pregar o evangelho". É de São Paulo Apóstolo, Disse né? tudo, né, padre? Exatamente. É o imperativo vocacional do apóstolo. E esse deve ser de todo cristão, não é? Sentir, olha, Verdade. ai de mim. Ai de nós. Então, nós estamos nessa conversa aqui com o padre Tiago, né? Já comentamos aqui muita coisa bonita sobre o Natal e também conhecimento para nós, que sempre estamos a aprender. Mas eu queria voltar aqui a uma pergunta para o padre, que é a respeito dessa data, 25 de dezembro. Porque às vezes nós somos questionados, né, padre? Sim. Principalmente pelos nossos irmãos que não vivem a mesma fé. Eu já fui questionada sobre isso, Sim. né? Por que vocês celebram dia 25? Eu sei que nós já comentamos, o senhor falou um pouquinho, Sim. mas eu queria que o senhor falasse mais. Eu acho que antes, até mesmo desta resposta, eu acho que o ano litúrgico é a celebração da vida de Jesus num ano, não é? Começamos com o primeiro domingo do Advento e terminamos com Cristo Rei. Em um ano nós vimos toda a vida de Jesus, não é? Para nós cristãos é um ciclo. Sim. Então nós conseguimos contemplar, viver, é tanto que em 4 anos nós conseguimos ler toda a Bíblia na liturgia, nas missas diárias, né? É uma organização para que nós possamos entrar no mistério mesmo da vida de Jesus. E o Natal entra aqui 25, como eu já disse no primeiro bloco, 25 de março, a Anunciação, 9 meses, não é? Tem o nascimento. Nascimento. Mas também algumas teorias dizem assim, mas é porque 25, padre, é uma festa pagã que os cristãos se apossaram porque era a festa do Deus Sol invicto, do Sol, da luz, grande luz. Algumas teorias vão por aí. Mas quem é a nossa luz? Jesus é o Sol da justiça. Sim. Não é? E é a luz do Pai, é o princípio de todas as coisas, não é? Então, nós celebramos a centralidade de Jesus e o processo de adaptação cultural é próprio em todas as religiões, em todas as culturas, não é? Se foi por causa da festa do Sol invicto, agora como nós vemos, nós fazemos releituras das coisas. O nosso Sol é Jesus. O nosso Sol, aquela luz que brilhou nas trevas, não é? Deus que na sua infinita misericórdia nesse projeto de amor, rebaixou-se e esvaziou-se de sua potência de Deus e assumiu a fragilidade de uma criança em uma manjedoura, lugar onde comia os animais. Sim. Uma luz, uma estrela que acompanha os magos. Esta luz que ilumina os nossos corações naquele tempo e hoje. Jesus continua a iluminar os nossos corações. Então, não importa se foi festa pagã, se não foi, celebramos o Natal 25, dia do nascimento do Senhor. O padre tem uma frase do Papa Bento XVI, né? Nosso querido Bento, que se Deus quiser também vai estar num processo aí de beatificação. Vamos esperar né? um pouquinho, em breve, Vamos esperar, exatamente. se Deus quiser. E o Papa Bento escreveu também, dizendo a respeito do Natal, né? O Senhor está à porta do mundo e à porta de cada um dos corações. Ele bate para que o deixemos entrar. A encarnação de Deus, o seu fazer-se carne, deve continuar até o fim dos tempos. Forte, né, padre? Qual é a sua interpretação, padre, dessa frase? Esta palavra encarnação é muito forte. Deus que assume a nossa carne. Deus que assume carne das fibras de Nossa Senhora. Sim, Quer dizer, forte. o coração de Jesus é feito das fibras da carne do coração de Maria e de José. Sim. Não é? Um coração humano.
Então, é como aquela canção que no Brasil canta assim muito. Jesus, ele é o rosto divino do homem e o rosto humano de Deus, né? Do nosso diácono. Exatamente. Nelson Correia. Nelson Correia. É. E então, este Deus, a encarnação que bate a porta, e é tanto que esse processo de humanização, Sim. Deus não deixa de ser Deus, não é? Deus é Deus, Jesus é Deus, mas na pessoa habita essas duas naturezas, a união hipostática, a humana e a divina, mas ele, ao assumir a nossa condição, viveu como humano, pensou como humano, como homem, sentiu vontades e necessidades como homem. Sim. Portanto, Deus assumindo a nossa humanidade, coloca aqui uma preocupação. A nossa fé não é nas nuvens. Sim. Nossa fé toca a realidade. A redenção toca a realidade. A transformação daqueles primeiros que puderam contemplar o mistério de Cristo, o nascimento dos pastores, os reis, magos, tudo isso, mas a encarnação toca a nossa realidade. Sim. O padre, agora o senhor falou aí do momento do nascimento dos pastores, né? E a gente imediatamente vem a imagem, vem o presépio, né? Porque, na verdade, aquela passagem bíblica dos pastores, os reis, é o presépio, né, padre? É o presépio. O presépio nasce com São Francisco de Assis. Inclusive, estamos a celebrar há poucos aí, muitos anos do primeiro presépio montado por Francisco, justamente para contemplar este Deus que assumiu, eu gosto de repetir, Deus que assume a nossa humanidade, algo tão grande que quer se tornar pequeno para que nós possamos compreender o seu amor, o seu projeto de amor. Sim. Não é? Jesus, que é o modelo perfeito do homem. Né? Então, o presépio é o lugar da contemplação desta criança, desta família, que com os elementos todos são muito significativos, né? Muito. Os animais que, segundo a tradição, aqueciam, não é? O bafo, podemos dizer assim, a respiração do cavalo, da vaca, aqueciam o ambiente, não é? Que bonito. E depois a mãe que bateu de porta em porta com o esposo Sim. José, tentando que alguém acolhesse, e ninguém imaginava que era Deus, a promessa. A promessa, o Messias prometido desde os nossos pais, Adão, que estava ali a bater na porta. Quantas pessoas hoje em dia, por exemplo, Vânia, Jesus bate a porta e não abrem Sim. as portas para acolher a Jesus, não é? Porque não Verdade. conseguem enxergar, porque não estão, o coração não está aberto diante de tanta dureza, diante de tanta secura e maldade do mundo. Sim. O padre, da mesma forma que Nossa Senhora bateu a porta, né, que Jesus bateu a porta para nascer, escondido, né, naquele casal, ninguém, como o senhor falou aí, né, ninguém imaginava que era o Deus. Da mesma forma também, quando vem a nós, né, porque é isso que o Senhor fala, toda vez que acolheu um dessas pessoas, dos pequeninos, ou daqueles que precisam de nós, está acolhendo a Ele próprio, né? O Bento XVI, numa das catequeses dele, 2013, Sim. 9 de janeiro de 2013, olha... Isso é bom de datas. ele fez uma catequese sobre o Natal. Sim. E ele falava que esse processo da encarnação é justamente um convite a que nós compreendamos que o outro também faz parte desse processo de caminhada de reconhecimento de Deus, não é? Porque o outro também é o espaço onde eu posso enxergar também a Deus. Né? E aí vamos para a doutrina social da Igreja, com a caridade, estarmos próximos, sermos irmãos, a Fratelli Tutti do Papa Francisco, que escreveu há 2 anos também uma carta apostólica chamada O Sinal Admirável do Presépio, que aí voltava a imagem, o presépio, para nós contemplarmos este Deus que se fez tão próximo dos pastores, que eram homens rudes, agressivos, simples, né? E que nasceu ali. Os primeiros a poderem contemplar a grandiosidade do mistério e da promessa foram estes homens simples, os pastores. Sim. O padre, e de que maneira, né, essa frase do Bento, voltando à frase do Papa Bento,
Deus continua a encarnar-se até o fim dos tempos. Nós podemos fazer uma releitura até na Eucaristia, né? Sim. A Eucaristia, que é um mistério de amor. Deus que, Jesus, em seu mistério, celebrou a Eucaristia com seus apóstolos e deixou isto como um memorial vivo na igreja. E na Eucaristia, nós nos alimentamos deste pão, porque Belém significa casa do pão. Belém significa casa do pão. Casa do pão. E Jesus nasceu onde? Em Belém. E Jesus é o quê? O pão O da pão. vida. Pão descido do céu que nos alimenta. Então a Eucaristia, vejam, nada é por acaso. A Eucaristia também é também um símbolo natalício, né? Assim, do Natal, o Senhor. A Santa missa, Faustina né? também tem relatos no Diário de Santa Faustina. Vocês que conhecem mais do que eu, leram muito mais do Diário de Santa Faustina do que eu, muitos dos vossos telespectadores, Verdade. que com o mistério da Eucaristia na missa de Natal, para ela é tão importante, né? Então, isso é bonito nós percebermos isso na mensagem do Papa Bento XVI. O padre, o senhor falou a missa de Natal, me recordei, missa do galo, padre. Aqui também há a missa do galo? Eu chamo a missa da vigília, Sim. né? Porque era muito que era a tarde. missa do galo? É porque era tarde, que só quem estava acordado eram os galos, dá para cantar. Entendi. Mas é isso, a missa da vigília, né? Que é do dia 24 para o dia 25. Né? Essa missa, eu acho importante você falar isso para quem está de casa. Essa missa é preceito, né, padre? É preceito, é preceito. E às vezes, é como dizem assim, participei da vigília, não vou para a missa do domingo de Páscoa. Sim. E cuidado, uma coisa é uma Importante. coisa, outra coisa é outra coisa, não é? Então nós cristãos somos convidados a viver esse caminho, porque a liturgia convida-nos a viver um caminho, né? Então a vigília, o nascimento do Senhor, é a celebração que é preceito, que é a celebração por excelência. E depois tem a missa do dia, né? E tudo mais. Depois as festas que seguem, né? Sim. Sagrada Família, Santo Estevão. Mas essa missa da vigília, da noite de Natal, é importantíssimo, tanto quanto a missa do dia 25. Exatamente. Do dia. Sim. Por que eu gosto de falar isso, padre? Porque eu já ouvi, né, até de cristãos, nós mesmos, entre nós, né, dizer, já fui à missa ontem, já não precisa ir dia 25, né? É igual do Natal, da Páscoa, perdão. Da Páscoa. Os padres celebram 2, 3 vigílias. Imaginem 2 vigílias, estamos assim, cansados, não é? Mas no outro dia tem a missa da missa de Páscoa logo cedo e participa, não é? E tem que participar. É. Então, não, é também um sacrifício, Sim. não é? É um esforço que nós fazemos também para darmos testemunho da vivência da fé. Sim. Da vivência da fé. Que a liturgia é o encontro de irmãos, de comunidade, e depois vamos para casa comer o que for, a consoada, o peru, para os brasileiros, aqui o bacalhau com azeite, é uma maravilha, né? Mas é tudo isso que faz-nos estarmos aí juntos para celebrar o mistério de amor de Deus por nós. E aí mostrar o nosso amor também, né, padre? Porque o Senhor nos ama, nos amou tanto, como o Senhor falou tantas vezes aí hoje, né, durante a nossa conversa, o Senhor tem falado. Deus que ama tanto que se faz como nós, né? Ele não precisava nascer daquela forma, né, padre? Exatamente. Se o Senhor quisesse... No estalar de Deus, Deus é Deus, né? Deus é Deus, né? Mas Ele quer assumir. Eu acho que a família é tão boa, tão bonita, que Deus diz assim, eu quero uma para mim também. Uma família, não é? E escolheu nascer nesta família pobre e que deu para nós este filho, e este filho que se manifestou como o rosto de Deus, e ensina-nos, ensinou aos primeiros cristãos, ensinou aos nossos antepassados e ensina-nos a nós hoje, não é? Quem é verdadeiramente, qual é o projeto de Deus para cada um e para cada uma. O padre, ao longo do pontificado do Papa Francisco, ele fez algumas reflexões sobre o Natal. Eu percebo assim, no Santo Padre, uma preocupação muito com a sociedade atual, e eu acho engraçado, padre, como ele é atento, ele sabe das coisas, né? Ele sabe o que está se passar. Hoje eu vejo ele está preocupado também com a questão
da internet, dos meios, né, do telemóvel, né? E o Papa, ele sempre fala muito dessa questão da importância do Natal. Ele até escreveu, queria que o senhor comentasse, uma carta, não foi? Sobre o presépio. O presépio, o sinal admirável do presépio foi, há 2 anos ele escreveu esta carta. Sim. E nesta carta coloca esta imagem, não é? E vai fazer referência ao presépio de Francisco, de São Francisco de Assis, aquele que foi construído. Que é o nome dele É o por nome causa dele, de São não é? Francisco. Mas vai buscar estes elementos, né? Mas vai mostrar dessa capacidade da contemplação da nossa, é um convite à contemplação desta humanidade que pensa no consumo e no materialismo, nos presentes, nas cores, apenas naquilo que não é tão importante. Sim. E é um convite a olharmos, olha, a centralidade, aquilo que há de mais precioso para nós, nasceu em uma estribeira, nasceu em uma manjedoura, num lugar onde comia os animais. Não é? E isso faz com que nós pensemos bem nesta realidade da pobreza do mundo, não é? Na questão dos imigrantes, porque eram pessoas fugitivas, que saíram de sua cidade e foram para outras. Sim. Então, tudo isso, o Papa faz esta reflexão, não é? Não é aqui uma questão, uma revolução, nem uma questão puramente política, não. Mas, como dizia o Bento XVI, a encarnação continua até o fim dos tempos. Este é o convite do Papa Francisco, reconhecermos. O padre, olha lá, estão passando aí, a nossa produção escolheu algumas frases do Papa Francisco. Esse Papa marca-nos, né? E o senhor pode ir vendo aí, quem está de casa está vendo também, o senhor vai comentando para nós aí essa riqueza que o Papa traz sobre o presépio. Acho que foi tirada da... Sois imenso e fizeste-vos pequeninos. É justamente isso que nós comentamos. Sim. Deus que é tão grande e assumiu a nossa natureza, tão limitada, não é? Verdade. E Deus que é rico e fez-se pobre, enrolado em faixas, não é? Sem condições concretas de um nascimento digno de uma pessoa, não é? Não teve um enxoval, né, pai? Exatamente. Não teve um vestidinho de linho branco, nem meinhas, nem luvinhas, não é? Teve faixas de tecidos ali. Quer dizer, forte. Deus que se oferece sempre, um lugar onde comia os animais, e é o pão vivo que se distribui para os pobres, para alimentar, e Ele que continua a sua trajetória, né? Esta frase também é muito bonita, 2015. Se tomarmos o menino nos nossos braços, e nos deixarmos abraçar por Ele, nos dará a paz do coração que jamais terá fim. Ele é o príncipe da paz. E hoje estamos aí, tantas guerras, tantos focos, estamos a ir para uma guerra fria em todos os lados, confusão. Nós devemos voltar o nosso coração ao príncipe da paz. Sim. Não é? Ele que vai orientar o nosso caminho, o nosso coração. Hoje o Filho de Deus nasceu, tudo muda. O Salvador do mundo vem para se tornar participantes da nossa natureza humana. Já não estamos sós e abandonados. Tão Deus, atual, né? Deus atual. Que tem uma expressão, Shekinah. Deus armou a sua tenda entre nós, montou a sua casa. E depois que Ele montou a sua casa entre nós, Ele não deixou-nos Nunca mais. nos deixou. Exatamente. Olha aqui, mais uma vez, 2014, essa frase dele, o dom precioso do Natal é a paz. E ainda mais nesse tempo que estamos, não é? A paz como um elemento, o shalom de Deus para o mundo que está a eclodir de tantas confusões, tanta guerra, tantas dores. E no Natal, nosso coração volta-se para esta realidade das crianças, das famílias. Sim. Né? E um dos nomes que o profeta Isaías dá para Jesus, né, padre? O príncipe da paz. Bonito. Olha outra frase. Juntamente com os pastores, prostremo-nos diante do Cordeiro, adoremos a bondade de Deus feita carne e deixemos que lágrimas de arrependimento inundem os nossos olhos e lavem o nosso coração. Disto temos todos necessidade. É o Forte, convite, né? A contemplar Deus. Deus que se faz Meu nesta Deus. pequena criança, mas em toda a sua grandeza. Olha, vamos ver um VT agora, né? Falando dos presentes, que Jesus é o presente, né, padre? Mas
o Natal também não é só esperar presentes, mas a gente sabe que também essa tradição de passar os presentes tem uma origem, né? Nós vamos acompanhar um VT agora que vai nos falar sobre essa troca de presentes, curiosidades sobre o Natal. De onde é que vem essa troca de presentes? Vamos acompanhar. E eu quero falar hoje um pouquinho sobre a troca de presentes, que é algo comum, né? Uma tradição que nós temos, que nós vivemos nas nossas famílias, que nós vivemos no nosso ambiente de trabalho, junto dos nossos amigos, tem sempre amigo oculto, amigo secreto. Então eu vou trazer um pouquinho o fundamento, né, de onde surgiu também, como é, o que é essa troca de presentes. Bom, são várias as teorias, as origens dessa troca de presentes. Não é uma única, mas tem uma única que é a principal, que eu vou falar no finalzinho. Bom, a primeira é em relação aos reis magos, né? Eles que, sabendo do nascimento do Cristo, do nascimento do Salvador, levaram ouro, incenso e mirra. Então, da mesma forma, no Natal, como o Senhor vem nascer em cada um de nós, nós temos esse costume também de trocar os presentes. Então, é um presente dado para aquele que é o Cristo que nasce em cada um de nós. Um outro costume vem lá de São Nicolau, era um bispo que ele tinha essa tradição ele vinha de uma família muito rica, né? Então ele tinha essa tradição de sair dando presentes, sair ajudando as pessoas na sua condição financeira. E o terceiro e mais importante, que é uma fala do próprio Papa Francisco, que ele dizia que neste tempo nós trocamos, né? Fazemos essa troca de presente, mas na verdade o presente principal, aquele que nos dá, aquele que faz, é Deus, Deus Pai, que nos dá o presente que é o próprio Cristo. Então, o Papa Francisco diz que o intercâmbio de dons, eu acho legal que ele utiliza essa palavra dons, né? No inglês, o presente dom tem o mesmo significado. Então, ele traz isso, ele fala que esse intercâmbio de dons, que essa troca de presentes, é um reflexo daquele que é o único e maior dom que nós recebemos, que é Jesus Cristo, o nosso Salvador. Por isso, sim, é muito importante essa troca de presentes, é um tempo, né, de festa, é um tempo de celebração, mas não é o principal. É um caminho, é uma forma, é um meio de nos voltar àquilo que é o principal, aquilo que é o essencial, que é o primordial, que é o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo, do nosso Salvador. Olha, receber um presente também é uma coisa boa, né, padre? Sem dúvida alguma. Eu achei engraçado ela falar, não é o principal, de fato não é o Natal. Não é o principal nos preocuparmos com presente, comprar presentes, né? Mas até na nossa atitude de dar um presente, nós também podemos falar de Jesus, né, padre? Evangelizar, né? Até como nós vamos escolher o presente, né, padre? E olha, a nossa produção escolheu um presente para o senhor. Ah, maravilha! Feliz Natal, padre. Muito obrigado, Fânia. Um presente aí, em nome da nossa comunidade. Eu posso abrir? Pode abrir. Então vamos abrir, porque o presente tem que abrir assim na hora que recebe, não é? Em nome da nossa comunidade, da nossa produção, né? Agradecendo aí também e a sua presença e também pedindo a Deus pela sua missão também, né, padre? Como comunicador. Olha. Uau! Não esperava, não é? Pois. E presente a gente não sabe o que vai ganhar, não né? É? Eu tenho aqui, eu acredito em milagres, a história do Monsenhor Jonas Abib, do professor Gabriel Chalita, né? Sim, padre, é o meu livro predileto dele. O senhor vai se encantar, ainda mais o senhor que é dessa área, com a forma como o autor Gabriel Chalita narrou a história do padre. É impossível a gente não devorar esse livro, sabe? Muito obrigado, muito obrigado. Eu acompanhei quando estava no Brasil, mais ainda o Padre Jonas, não é? Que também espero que em breve consigamos aí começar o processo de beatificação e canonização, né? Tudo no seu tempo. Tudo no seu tempo. Mas agradeço o presente. Mas como eu acho que fazer uma ponte com o que ela dizia na matéria que nós acabamos de ouvir. Sim. O presente maior Deus nos ofereceu, que foi o seu Filho, não é? O seu Filho que deu-nos aquilo que há de mais precioso, que é a salvação. Capacidade de contemplarmos o Pai. Sim. Né? Então, no Filho, nós somos filhos. Nós somos
adotados no Filho. E por isso que nós temos a condição de chamarmos Deus de Pai, porque Jesus deu-nos essa identidade. Não é? Então, nós nascemos também, Jesus nasceu, sim, e nós nascemos com Ele. Sim. Nascemos com o batismo, obviamente, não é? Verdade. Mas com Jesus nós também nascemos. Muito obrigado pelo presente. Com muito gosto, Padre. Eu até fiquei um pouco também emocionada porque lembrar do nosso fundador, né? Nós vamos ver um VT já, que é a mensagem de Natal que ele deixou, né, para 2023. E o mês de dezembro, Padre, para nós se tornou assim um mês muito marcante, né, para nós na comunidade, porque foi o mês que ele nasceu, né? Ele nasceu dia 21, foi o mês que ele foi ordenado, dia 8, e foi o mês que Nossa Senhora levou ele, né? 12, Nossa Senhora de Guadalupe. Então, assim, e ele celebrava o Natal de uma forma muito vivaz. Ele amava o Natal e sempre relacionava o Natal com a segunda vinda de Jesus, né? Sim. Então, nós vamos pedir desculpas, mas lembrar também do nosso pai fundador, que fez um ano de falecimento, né? Mas vamos ver essa mensagem de Natal do nosso pai fundador. Meus irmãos, é Natal. Sim, é o mais lindo Natal. Natal feliz é Natal com Cristo. Digamos todos, Natal feliz é Natal com Cristo. Natal feliz é Natal com Cristo. Aleluia, aleluia. E é assim que nós lembramos, recordamos, né, Padre? Impossível não se emocionar vendo aí o nosso fundador, mas também nos alegrando, né, nesse dia tão bonito que nós recordamos essa mensagem. É assim que nós queremos desejar para quem está de casa. Esse Natal feliz, esse Natal com Cristo, Padre. Eu queria que o senhor deixasse também sua mensagem, seu Feliz Natal. O Natal é um momento muito íntimo, porque nós nos aproximamos do mistério de amor de Deus. É um momento de estarmos com a nossa família, com os nossos amigos, todos aqueles e aquelas que queremos bem. Então, desejar a você que está em casa, aqueles que não podem ir às celebrações, aqueles que estão debilitados, que confiem neste Deus rico em misericórdia, este Deus que sabe das nossas necessidades, esse Deus tão grande que se fez pequenino em seu Filho Jesus, que confiem nesta misericórdia que nos abraça e que vivam este momento de todo o coração, um coração aberto. Então, eu desejo a você, a todos vós, um feliz Natal e um ano novo cheio de bênçãos do céu, porque precisamos, estamos numa situação muito difícil pelo mundo inteiro, mas que Deus vos abençoe e vos guarde sempre. Amém. E ao nosso querido telespectador, nós desejamos um santo e feliz Natal a você. Natal feliz é Natal com Cristo. Deus abençoe, bem-haja. Se gostou deste programa, clica aqui na nossa playlist aqui em baixo para ver outros episódios. Se ainda não subscreveu o nosso canal do YouTube, faça-o já clicando neste botão aqui do lado e será logo o primeiro a saber todas as novidades.